Amado irmão, vamos comentar o nosso texto bíblico hoje. Encontramos em Salmo 55 e o verso 12 que diz: Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu, igual meu, o meu companheiro e amigo íntimo. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, o salmista Davi, ele está orando a Deus, dizendo que está sendo perseguido, que são muitos seus adversários que se levantam contra ele, desejando tirar-lhe a vida, desejando-lhe o mal e querendo lhe fazer o mal. E aí ele ora a Deus para que Deus detenha esses inimigos. E aí nós vamos ver o salmista dizendo quem são esses inimigos dele. O inimigo deles, ele disse que não era aquele inimigo estranho, pessoas de fora, que ele podia fugir deles, né? Que ele podia ir para o conflito. Mas ele disse que era tu, amigo meu, homem meu, meu amigo íntimo. No caso aqui, né, o salmista está se referindo a pessoas íntimas dele. Principalmente nós vemos que esse salmo foi escrito na época que o seu filho, né, Absalão, passou a perseguir o seu pai, não é? E aí ele disse que era aquele amigo que caminhava junto, que ia com ele à casa do Senhor, que celebrava, que louvava a Deus. Oh, irmão, é muito triste quando a gente tem conflito e confronto interno, porque nós sabemos que o diabo ele é o inimigo do cristão e ele arquiteta pessoas de fora que não são cristãos para lutar contra os cristãos, né? Isso acontece muitas vezes, até dentro de casa, pessoas que não são cristãos, lá no emprego, a vizinhança, no trabalho, no mundo. Mais ruim é quando a gente tem um inimigo, uma pessoa íntima, família da gente, pessoa que saiu do ventre da gente. Então nós vemos aqui, meus amados irmãos, que o salmista Davi, ele clama a Deus, né? Ele diz que esses inimigos, né, dele são muitos que se levantavam contra ele. E hoje não é diferente, nós sabemos que muitas vezes há conflito e confronto de pessoas dentro da família cristã, dentro da própria família, até porque a Bíblia diz que o inimigo do homem será da sua própria casa, da sua casa família, mas também, por que não dizer, dentro da casa espiritual, na igreja, no grupo daqueles que congregam junto, que louvam junto, que sobem junto para a igreja. Tem pessoas que perseguem, que quer ver o mal do outro, quer ver o mal daquele irmão, quer ver aquele irmão pelas costas, como a gente diz, né? Aqui o salmista diz que essas pessoas falavam, tinha a boca doce, as palavras eram doces como mel, mas no seu coração era como fel, né? As suas palavras eram suaves, mas por dentro era como espadas destrutivas. Meus amados irmãos, que todos nós vigiemos e peçamos a Deus que nós não venhamos ser esse tipo de pessoas para os nossos irmãos. Nós sabemos que há injustiça cometida no mundo, mas dentro da igreja também tem muita gente, pessoas até que perseguem, pessoas cristãos que perseguem cristão, que quer ver o mal do cristão. Olha, a Bíblia diz que Deus vai julgar os pastores que perseguem os cristãos, que perseguem os seus irmãos. E ele vai julgar também os irmãos que perseguem irmãos, aquelas ovelhas, conforme disse lá o profeta, né? Que pisa a lama, que come e depois impede das outras comerem, né? É um exemplo disso que nós vemos hoje, muitas vezes, no meio da igreja. Que o Senhor nos ajude e que nós sejamos amigos, né? Pessoas que querem o bem dos outros, não inimigo, dentro da própria casa de Deus ou dentro da nossa própria casa. Que Deus nos abençoe.